Muitos assuntos importantes, assuntos internacionais, assuntos nacionais. Para começar, o coronel do Exército Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ficou em silêncio no depoimento à Polícia Federal, mesmo querendo falar de acordo com a defesa dele. Sendo assim, foi feito um novo pedido de depoimento ao Supremo Tribunal Federal. Ao que tudo indica, o coronel se calou devido à ausência do advogado Eduardo Kuntz, que acompanhava outro cliente, Tércio Arnaud, também assessor de Bolsonaro, que depôs na mesma investigação. De acordo com o pedido, para prestar novo depoimento, a Câmara tem intenção, vou abrir aspas, de colaborar com as investigações e com a correta elucidação dos fatos, respondendo a todas as perguntas possíveis, fecha aspas. Ainda de acordo com essa nota, um pedido pela liberdade provisória de Câmara aguarda apreciação desde o dia 14. Vamos a Brasília chamar o José Maria Trindade, que vai trazer suas impressões e também informações de bastidores acerca desse pedido do ex-assessor de Jair Bolsonaro, solicitando um novo depoimento à Polícia Federal. Zé Maria, ótima noite a você, seja muito bem-vindo. O que é preciso trazer para essa análise? Olha, Daniel, há uma reorganização dos advogados de defesa e também das pessoas investigadas neste inquérito. Ainda é fase de inquérito. Jamais alguém poderia imaginar, né, Daniel, que o Supremo Tribunal Federal seria demandado a toda hora para um simples pedido de defesa, né? Mas é isso. Muito boa noite Mota, boa noite Beraldo e boa noite a você que sempre está aqui nos Pingos nos Is, e isto é muito importante. Olha, esses depoimentos em massa, né, abaciadas, como se diz no jargão jurídico, né, a tentativa é de evitar que os depoentes possam combinar respostas às perguntas da Polícia Federal. Geralmente são as mesmas perguntas, inclusive se a pessoa é ou não é cis. Quem não sabe isso deve primeiro fazer o dever de casa e ir atrás do significado do que é cis. Poucas pessoas sabem. Mas, enfim, esta investigação, este inquérito, ele está problemático por falta de defesa. As defesas estão reclamando que não têm acesso ao inquérito total. Não se pode admitir uma defesa fixa para uma acusação móvel. Por que móvel? É porque o inquérito é muito grande. A este inquérito foram acrescidos documentos, depoimentos e grampos telefônicos legais com autorização, né? Gravação de conversas, enfim, há uma documentação muito vasta, é um inquérito muito grande. E o que os advogados dizem é que não há como defender apenas o que for perguntado ali para a Polícia Federal. Advogado não é mágico, o advogado argumenta com base na Constituição, com base nas leis e com base na acusação. Só se defende do que é acusado. Esse é o princípio básico da defesa. Qualquer advogado orienta o seu cliente, não responda nada do que não foi perguntado, né? Nada do que você não está sendo acusado. E o depoimento é um instrumento de defesa. É quando a pessoa que está sendo investigada, nenhum deles é réu ainda, né? Nenhum deles é réu, muito menos condenado, né? A fase de inquérito. Quem está sendo investigado tem ali a sua possibilidade de defesa. E alguns, como o general Augusto Heleno, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, se recusam a falar sobre o que não estão dispostos a entender. Quer dizer, não há como saber exatamente onde estão os documentos e quem são os que estão acusando as pessoas que estão sendo investigadas agora. Então é uma reclamação geral. Eu continuo cobrando da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso não é política. Isso não é de um partido A ou partido B. Não é ideologia de esquerda ou de direita, mas é um direito básico da sociedade. O advogado e suas prerrogativas, na verdade, não são direitos do advogado, mas da sua defesa, ou seja, do cidadão qualquer que seja ele. É por isso que foi dado ao advogado essa prerrogativa, e são muitas prerrogativas, inclusive algumas constitucionalizadas e aprovadas em lei, porque o Estatuto da Ordem é uma lei aprovada no Congresso Nacional, para se ter uma ideia de como a liberdade e a defesa é uma parte importante da democracia. E aí, alguns que não entenderam direito do processo não têm o que se defender, ficam calados e aí faz o pedido de um novo depoimento para esclarecer. E aí, como o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que prefere não falar, porque tudo que falar servirá contra ele nos tribunais, aí fica complexo demais.
Agora, veja bem, eu vou repetir porque isso é importante. Trata-se de um inquérito, ainda na fase policial. Ainda não virou processo, não tem ninguém denunciado e não há réus. Tá certo. Também com a gente o Roberto Mota, que tradicionalmente conversa com a gente de forma virtual. Eu aqui no estúdio da Jovem Pan News em São Paulo e ele no Rio de Janeiro. Hoje a situação é diferente, ele está aqui no estúdio da Jovem Pan News. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você, um prazer falar contigo pessoalmente, vários assuntos para a gente tratar nessa edição de Os Pingos nos Is. Agora os depoimentos decorrentes dessa operação Tempus Veritatis no dia de ontem, mais de 20 compareceram à Polícia Federal, poucos falaram, alguns optaram pelo silêncio, como trouxemos inclusive ontem aqui. Marcelo Costa Câmara agora solicita um novo pedido de depoimento. Ele ficou em silêncio ontem, mas agora quer falar. É uma história complicada, Caniato. Boa noite para você, é um prazer estar aqui. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite para a nossa audiência. Eu vou fazer uma previsão. No futuro, quando for escrita a verdadeira história sobre tudo o que está acontecendo no Brasil agora, muita gente vai ter dificuldade de acreditar que isso mesmo aconteceu. O que nós estamos vendo é uma investigação, mas, às vezes, parece que já houve julgamento e condenação. O direito de defesa é um direito básico. Esses são homens honrados, oficiais das Forças Armadas. Eles merecem ter os seus direitos respeitados. Vamos chamar agora o Cristiano Beraldo com a gente também ao vivo, diretamente dos Estados Unidos. Beraldo, seja muito bem-vindo. Queria também pedir sua análise e avaliação acerca dessa notícia, né? Tempus Veritatis, destacamos os muitos depoimentos convocados para o dia de ontem, poucos decidiram falar, mas agora um desses que ficaram em silêncio no dia de ontem quer falar. A justificativa é que o advogado não estava presente. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. A gente viu esse número imenso de depoimentos ontem e, obviamente, é muito difícil você falar sobre aquilo que você não conhece, sobretudo quando a sua fala, ela pode, certamente, terá consequências em relação à sua liberdade. Então, a posição dos réus ou dos acusados era justamente, em grande medida, ficar calado. Esse caso é um caso curioso, porque se chamar tantas pessoas a depor ao mesmo momento, realmente você impede até o exercício da atividade do advogado, que, por muitas vezes, atende mais de uma pessoa que está envolvida na mesma situação. Foi o que aconteceu aí, segundo a justificativa dada. Agora, se ele quer falar, certamente enxerga nisso a melhor estratégia da sua defesa, porque o que se trata aqui é como se defender das acusações que estão sendo feitas a partir dessa operação, da investigação que é conduzida pelo Supremo Tribunal Federal, e é uma defesa tão difícil, tão particular, tão especial dessa situação que a gente vive hoje no Brasil, que realmente é muito difícil acertar. Quando você tem aí vários indícios de que a sentença já está dada, está guardada ali, escrita e guardada na gaveta, e de repente, em algum momento, ela sairá da gaveta para ser publicada e ser executada, como é que você vai se defender? Né? Tem elementos que são realmente muito preocupantes em relação a isso tudo que está acontecendo, porque a justiça vem do senso de que você pôde se defender, que a acusação e a defesa se deram num ambiente de equilíbrio e que, sobretudo, houve transparência, que os julgadores julgaram o caso olhando os autos do processo e não a capa do processo onde está o nome das partes. Para o direito, o nome das partes não importa, o que importa é a lei. Para o Supremo, o que tem que importar é a Constituição Federal. Isso é o mais importante, para que a Constituição Federal não deixe de ser o pilar fundamental que sustenta a nossa democracia.
se ela é atacada, se a Constituição não é seguida conforme o entendimento comum, e o comum não é o meu ou de vocês que não são advogados. Nós não somos advogados, mas temos bom senso. Entretanto, há aqueles que passam a vida se dedicando à lei e muitas vezes nem esses conseguem explicar as decisões que estão sendo tomadas no Brasil. Então, vamos ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, se essa novela está sendo escrita ou se ela já foi escrita até o último capítulo. Pois é, praticamente uma novela mesmo. Vou retomar com José Maria Trindade. Zé, o que a gente pôde observar de ontem para hoje é que muitas informações acabaram sendo vazadas para a imprensa. É só a gente passar o olho nos portais de notícias, cada um tem alguma informação que teria sido dita por aqueles que foram convocados para essas oitivas e depoimentos no dia de ontem. Sobre aquilo que eles teriam dito, já há algum tipo de balanço, alguma informação relevante que foi levantada pela Polícia Federal nessas oitivas e depoimentos no dia de ontem, Zé? Olha, os delegados da Polícia Federal que fizeram as oitivas, né, que foram várias ao mesmo tempo, de forma simultânea, em locais diferentes. Hoje, por exemplo, houve uma oitiva daqui da Polícia Federal de Brasília para o Ceará. O que acontece é o seguinte, falam frases soltas, né, falam contextos. Há uma decisão da polícia de não divulgar os depoimentos e o argumento é de não atrapalhar as investigações. E aí, o que dizem é que existem ainda vários pontos de investigação em andamento. Então, como é que se faz uma defesa fixa de uma acusação móvel? Se ainda existe investigação em andamento, se ainda existem documentos sendo apurados e se há investigação em andamento, haverá novas buscas e apreensões. Como é que é isso? Então, exatamente por isso não houve a liberação oficial dos depoimentos, o que seria muito bom, que todos saberiam e conheceriam o teor do depoimento. Mas é que falam uma frase, falam outra frase, né? Dizendo ali de que um diz que não participou, mas que tinha conhecimento de que aconteceria alguma coisa e que ele não estava no meio do processo. Enfim, por ouvir dizer, ninguém lá no depoimento disse claramente sobre o que está acontecendo. O Anderson Torres, ele deu um depoimento mais completo. O Anderson Torres está numa situação muito delicada, né? Ele foi um dos que falaram. E Valdemar Costa Neto também, que é presidente de um partido político, e diz que o partido desempenhou a função, disse lá na Polícia Federal, desempenhou a função, que não foi um financiador de tentativa de golpe, nem nada disso. Apenas como presidente de partido, deu assistência jurídica, deu assistência política ao filiado. E veja que o Valdemar sofreu busca e apreensão por ser um presidente de um partido político. Então, a situação clara é esta. Não há uma divulgação de todos os depoimentos, mas de frases e de contextos desta investigação e dos depoimentos.